O que é engraçado? Ela é capricorniana, também sou. Olha aí. Ela, família de 7 mulheres, né? Sou uma família de 6 filhos. Caraca. Sou o terceiro. E ela falou assim, então essa questão do capricorniano ser raçudo, né? Eu falei assim, poxa, eu sou raçudo também. Mas o mais engraçado disso tudo, eu acho que esse ímpeto de querer fazer as coisas, acho que está muito embasado na teoria da escassez, né? Quando Agora você... fala qual é o meu signo. Oi? Fala qual é o meu signo. Capricórnio? Esse é o programa dos capricornianos. Esse ano o Caro Vapor faz 10 anos, né, cara? 10 anos. É uma estrada. Passa E rápido. é muita coisa. E você fala muito sobre o Caro Vapor foi a sua mixtape, que você apostou suas fichas. Isso. Você falou, cara, isso aqui muda a minha vida, né? Quando você entendeu que era esse momento, porque pra gente é muito difícil entender isso, não é uma coisa que você planeja, é muito do teu feeling. Eu preciso ir nisso. Se você falar pra alguém, talvez alguém que esteja do seu lado fala, não, cara, calma, não é assim. É muito do seu feeling isso. Quando você percebeu que era hora de você apostar todas as fichas no que você acreditava? O Caro Vapor, eu sendo um rapper do Nordeste, que já tinha já tava chegando nos 20 e muitos, quase 30, eu tava percebendo que tava acabando o meu tempo como artista, tá ligado? A gente tem primeiro que ninguém tinha feito, tipo, de onde eu vim ninguém tinha feito, então eu tinha que ser o primeiro, tá ligado? Eu vim e sou continuidade de outros que vieram antes de mim, tá ligado? Que foram importantes pra mim. Não quer dizer que eu fui o primeiro a fazer. Sim. Não quer dizer que eu sozinho teria feito sem esses que vieram antes, tá Sim. ligado? Eu tenho que ter muito respeito sobre essa coisa, né? Dos que vieram antes. Mas ninguém tinha feito sucesso nacionalmente, vivido do rap, vindo de Fortal, tá ligado? E nem do Nordeste, na real, né? Sim. A gente teve faces do subúrbio, assim, antes de mim, alguns clã nordestino que fez um certo sucesso, são os caras que eu sou muito fã, né? Que Sim, os grupo de rap do Maranhão, de onde veio o finado Preto Góes, um cara que muito importante pra cultura hip hop e tal. Mas eu tinha que jogar o tudo ou nada ali, tipo, botar tudo que eu tinha, entendeu? Sim. E nessa ocasião eu tive que pensar em me mudar pra São Paulo, tá ligado? Porque realmente não tinha ainda. Hoje em dia já você vê que, pô, o Matuê é um cara de Fortal que nem saiu de Fortal, Sim. tá ligado? Mora. Hoje, né? Hoje ele é um cara muito bem sucedido que Claro, mora perfeito. entre São Paulo e Fortal, tem casa lá, casa aqui. Mas depois já consolidado, né? Não precisou se mudar pra São Paulo, como o Baco também não precisou, tá ligado? Diomedes ainda precisou, por causa de uma circunstância de vida também dele. Perfeito. Mais vulnerável também, tá ligado? Sim, então, sim. tipo assim, depende muito. Mas naquela época ninguém tinha feito. Então eu tive que mudar pra São Paulo e eu também já estava nesse sentimento de que tô ficando velho demais para isso, tá ligado? E preciso fazer agora. Então eu postei todas as minhas fichas no primeiro, que poderia ser o último também, entendeu? Sim. Então eu pensei, pô, talvez seja o último, mas aí eu vou ter cumprido a minha missão, não vou me arrepender depois por não ter tentado, tá ligado? Isso é muito forte. E tô disposto a começar tudo do zero de novo, porque também tem essa parada, né? Eu já tinha começado do zero algumas vezes na minha vida, tipo, saca? Tipo, jogar tudo pro ar e vou começar do zero, saca? Então eu senti que eu tava preparado pra isso também. Vou botar tudo que eu tenho, vendi tudo que eu tinha e falei, ó, vou pra São Paulo tentar fazer essa parada. Tudo no A feeling, mixtape né? tava Tudo pronta. no que você imaginava. Você não tinha... Um impulso, uma estratégia, porque não é só o impulso, você Certo. precisa de uma estratégia, certo? Tipo Importante, assim, importante. você precisa de estratégia, você precisa de indícios de que aquilo pode ser bem sucedido, tá ligado? Não é que você sai atirando Sim, pra todo lado, não é isso, né? Sim. Você tem um certo plano ali, uma estratégia e tal, mas você tem um instinto, na arte tem muito isso, né? Um impulso de você querer realmente botar aquilo pra fora. Você sabe que tem pessoas que precisam ouvir o que você tem pra dizer ou o tipo de som que você tem pra fazer, tá ligado? Sim. Você tem pessoas que já te... Eu comecei num esquema que
eu tinha um grupo que chamava Costa a Costa, né? A gente nunca acabou oficialmente, nem vamos acabar, porque qualquer hora a gente lança um disco de novo, são meus irmãos, tá ligado? Eu vou cobrar você, hein? Pode cobrar. Vamos cobrar aqui. Pode cobrar. E a gente sempre pensou o rap, o que a gente fazia de música, como um degrau por degrau. Então a gente achava que a gente precisava fazer sucesso primeiro na rua de onde a gente estava vindo, tá ligado? E depois da rua, o bairro, e depois do bairro, a cidade, depois da cidade, a região, para depois chegar no Brasil. Eu já tinha feito todos esses passos, a gente já era uma referência no Nordeste, por exemplo, tá ligado? Mas é que o Nordeste realmente ainda tem muito problema, mas naquele tempo era totalmente esquecido do cenário do rap brasileiro. Com certeza. Não se considerava que se podia fazer rap do Nordeste e ter sucesso nacional, tá ligado? Sim. A galera caricaturava muito, falava tipo, você é de Fortal, forró lá, né? Pô, forró, tu fazer rap? Isso, tipo assim. isso. E tinha gente que nem tinha noção do quanto Fortaleza, porque rap é uma música urbana, né? Sim. E hoje em dia já nem tanto, porque hoje em dia já tem gente do interior fazendo rap. Eu acho que é legal quebrar também esse paradigma de rap ser uma música urbana, tá ligado? Mas naquele tempo, rap era, sabe, tipo uma música urbana. Sim. Mas muita gente do Sudeste nem tinha a noção de que Fortaleza era uma grande metrópole tão louca quanto São Paulo, tão, com a urbanização de terceiro mundo, de capitalismo tardio e periférico tanto quanto. Tá Sim, com certeza. Com certeza. Então a gente tinha essa noção de que a gente precisava fazer um degrau de cada vez. Eu tinha já fez todos esses passos e tinha uma coisa que me impossibilitava de conseguir essa ascensão, e era ter essa visibilidade nacional. E a gente, para alcançar isso, precisava de ter contato e acesso a produtoras estabelecidas, gente fazendo vídeo, gente fazendo... Porque já é muito pouco no Brasil, né? O Brasil, tipo, São Paulo, já Rio é de Janeiro, difícil São Paulo. já é difícil, imagina... é pouco, é muito pouco. A Sim. gente é muito subdesenvolvido em muitos aspectos, né? Com certeza. A gente não é que a gente é subdesenvolvido porque a gente é subdesenvolvido. A gente foi levado a ser subdesenvolvido. Com certeza. A gente foi forçado ao subdesenvolvimento, né? Com certeza. A gente... todos os nossos projetos de industrialização foram barrados, entendeu? O Brasil poderia ser uma grande potência, mas a gente... Foi barrado ali. Sim. Então isso tornou muito difícil, porque imagina a dificuldade que é para fazer isso aqui que vocês estão fazendo, você sabe exatamente do que eu estou falando. Sim, com certeza. Cada pecinha dessa aí é uma dificuldade para conseguir. Muito. Então a gente tem essas barreiras que, mesmo você estando no centro econômico do Brasil, já é muito difícil. Nossa. Tá ligado? Sim, perfeito. Aí quando você sai disso, que você vai para uma cidade mais periférica, numa região mais periférica, e vai se tornando cada vez mais longe, tá ligado? Então a gente não tinha, por exemplo, as filiais das grandes marcas estavam todas em São Paulo ou Rio, tá ligado? Então a gente, e muitas vezes, eu lembro de um dia que rolou um bagulho muito louco. Eu já tava numa situação que eu era considerado por muita gente o rapper preferido do seu rapper favorito e tal. Perfeito. E tinha um jornalista que sacava disso, de alguma revista, não lembro qual era a revista, mas queria me colocar numa capa de uma revista dessas, e eu não fui nessa capa simplesmente porque eu estava em Fortal e ele não tinha orçamento para me levar só para fazer a foto da capa, entendeu? Então ele me botou na reportagem, mas eu fiquei de fora da capa. Caralho. Entendeu? Caramba. É muito louco, né? Não, muito louco. Não, É muito louco. E isso que você está falando, acho que reflete muito em outras áreas, como, por exemplo, para Vitória, que eu queria até entender isso de você, seria a mesma pergunta. Como é que você se inspira, como é que você decide ser um atleta no Brasil, sendo que a gente sabe que não tem incentivo, que as pessoas falam, nossa, isso aí não dá futuro não faz isso, não adianta. Qual que é o momento da sua vida que você fala assim, cara, eu consigo, Com impulso, né? eu vou? Então, eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito objetiva para as coisas que eu quero, que eu almejo na vida. Então, sempre coloco muito isso, porque eu acho que eu sou capricorniana, então isso também já veio de mim, da minha família. Eu falo que, geralmente, eu brinco, eu sou raçuda. Por conta disso, porque, tipo, se a gente fosse pensar pelo que as pessoas acham, pelo que as pessoas pensam, eu venho de uma família de 7 meninas. No início... Não no início, mas eu lembro que quando eu era um pouquinho pequena, né, as pessoas tinham preconceito, porque minha mãe tem 7 filhas. Hoje em dia é muito difícil você ver famílias com 7 meninas. Então, tipo, as pessoas falavam que minha mãe era louca, que nós, como filha, ia ser prostituta, que isso e aquilo. Então, tipo,
a gente sempre viu um outro tipo de cenário. E foi aonde que minha mãe fazia esporte, foi através do esporte que eu e minhas outras 6 irmãs entraram no esporte. Então, eu sempre fui muito objetiva. E através do esporte, que melhorou muito assim minha vida. Hoje eu não tenho noção do peso, do quanto que eu sou grande, da representatividade, porque a gente vive para aquilo, a gente não tem noção das coisas que tem ao nosso redor. Então, e também a gente não tem controle, a gente também não é obrigada a ter controle. Mas hoje eu vejo que isso é um peso muito, muito, muito grande, essa representatividade de você, através de hoje de redes sociais, de você falar alguma coisa que de certa forma você não conhece a pessoa que está ali do outro lado, mas de uma certa forma você está ajudando em alguma palavra, alguma atitude, algum gesto. Inspirando, né? E é uma coisa louca, assim, eu não sei se vocês já assistiram, mas aquele filme do King Richard, que é com o Will Smith, que é o filme da Serena Williams, eu vi o podcast dela, você falando da sua família, como funciona, a sua mãe ser atleta, a sua mãe levou o atletismo para suas irmãs também, né? E os Estados Unidos pega isso e representa em um filme, que é o filme da Serena Williams, assim, e é a história dela. Não, eu falei pra ela que se ela fosse uma atleta americana, ela tava, assim, na Times Square. Nossa, que ela é recordista sul-americana. É absurdo. Se ela fosse uma atleta americana, ela teria um banner aqui. Exatamente. Tem como você pagar pra botar uma foto lá sua? Não conta, né? A gente fala as coisas assim. Mas o que é mais engraçado disso tudo é que o ímpeto de querer tem muito a ver com essa teoria da escassez, mas também de você querer mudar o seu momento, a sua vida, as pessoas que estão ao seu lado, quando você vê as pessoas da sua família sofrendo, né? E isso começou desde pequeno, né? Vendo meu pai metalúrgico, minha mãe empregada doméstica, alimentando 6 bocas. Caraca. Chegou épocas que a gente só comia arroz, ou feijão com farinha, ou café com farinha. Nossa, cara. E muito louco isso aí, eu falava, aí nasceu um empreendedor. Eu falei pra minha mãe, você é empresário e vamos tirar nossa família desse lugar. E minha mãe... Mas desde pequeno? Desde pequeno, falava. Minha mãe falava, né? Ela falava assim, não, filho, você vai ser. Só que você tem que estudar, você tem que se preparar. Então ela foi minha maior incentivadora. Então eu acho que, ao contrário de poucas famílias estruturadas, né, desestruturadas que não apoiam o sonho dos filhos, né, eu tive dentro de casa, com toda a dificuldade, uma mãe que falava com os meus 6, 7 anos que ia ser. E tudo que eu construí foi querendo. Sabendo, ela falou assim, você é preta. Imagina uma mãe falando para um filho, 6/7 anos, olha filho, você tem um inimigo chamado racismo. Eu vou te explicar. Ela contou ao longo da história. Você vai ter que enfrentar isso. Vai ser o seu maior algoz. Você tem um foco lá na frente de atingir o objetivo, mas ele vai ser sempre o seu obstáculo. Se arruma, porque você tem que ser um preto. Você tem que ser um preto bem arrumado, porque você não pode ser um corpo preto facilmente confundido. E eu morava numa época que tinha justiceiro na quebrada. Eu tinha que te recolher. E assim... Caraca. Meu pai chegava cedo, fechava as portas e aí se alguém estivesse na rua, nem os crentes eles perdoavam, mas eu vim num lugar que a escassez era brutal, né? Então, e aquilo tudo me transformou para querer fazer alguma coisa, né? Uhum. Mas assim, também tinha as perseguições dentro de casa, né? Meus irmãos achavam que eu era muito sonhador, né? Às vezes nós que capricornianos que queremos ser alguma coisa... Eu falo que eu sou uma pessoa que eu sonho muito alto, assim, fora da minha realidade. Pois é. O Dom nem precisa falar também, né? Também é um sonhador. Porque, pô... Olha, tem que ser, né? Tem que ser. Mas é muito difícil ter esse tipo de incentivo, assim. Muito difícil. Né? Muito difícil. Sua mãe é uma mulher... Não, é uma mulher iluminada. Uma grande assim, mulher mesmo. Minha avó falava assim, poxa... Você tem que dar graças a Deus à mãe que você tem, porque ela não terminou os estudos e ela sempre quis o melhor para os filhos, né? Nós fomos criados numa família cristã, então minha mãe falou assim, ensinei o certo, se você tomar partido do errado, uma decisão sua, fiz a minha parte. Então ela era uma mulher muito sincera até demais, né? Então, acho que foi daí que eu me transformei, acho que tudo isso me moldou o que eu sou hoje, né? Sim. Eu tive uma startup de games na década de 90, depois eu montei uma agência de publicidade, e aí eu fui montar um banco justamente pelo que eu me lembrei que a minha mãe falou, né? Olha,
Os caras vão duvidar da sua capacidade de entrega, não vão achar que você é empresário e você pode estar bonito, o cara vai duvidar. E quando eu cheguei no banco, o cara não falou não. Eu falei para ele, vou abrir meu banco. Simplesmente. Você vai abrir meu banco, o cara ligando o olho assim e saí. O sócio falou, você sabe que não queria abrir o banco? Eu não sei. Eu joguei pro universo. Ele que se trata de resolver isso. E acho que as coisas foram se construindo, né? E isso é muito louco. Mas essa garra de sempre empreender foi o que manteve essa chama acesa, né? De você sempre mudar o panorama da sua vida, é o que vai fazer você, a todo custo, fazer com que dê certo. Até hoje. Assim, a gente fala ter banco, essas coisas, né? Depois que a gente ultrapassa essa arrebentação e está dentro de uma estrutura de banco, a gente sabe qual é o próximo desafio, né? Que é crescer, perpetuar. Aí você olha para os seus grandes concorrentes e diz, como que eu vou chegar perto daquele outro? Daquele outro. Então, usar o espírito do empreendedor, porque o espírito do empreendedor é fazer as coisas, às vezes, no menos zero, né? Então, é fazer mágica. Não, isso é muito louco, porque acho que todo mundo sonha. Alguns maior, outro um pouco menor, mas qualquer momento da nossa vida que a gente fala assim, eu consigo chegar no meu sonho. Ainda mais quando a gente vem muito de baixo, ainda mais quando a gente vem desacreditando, a sua comunidade desacreditando de você, você não tendo referências de sucesso. Qual que é o momento que a gente olha pro nosso sonho e fala, cara, eu consigo? Eu tive um momento, assim, bem parecido, porque já aconteceu várias coisas na minha família, né? E meu sonho era de ter comprado uma casa para minha mãe. E eu realizei esse sonho. Eu falei para mim que eu não ia sossegar enquanto que eu não fizesse isso. E em 2019, 2020, eu proporcionei isso para minha mãe. Então isso foi maior, assim, maior dos meus sonhos. E o resto as coisas vieram acontecendo, mas eu nunca fui de muita coisa assim, ai, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Foi tudo muito natural, assim, na minha vida. Do jeito que eu sou natural. Perfeito. Mas quando que você decidiu que você ia ser um atleta profissional? As coisas foram acontecendo. Foi só rolando, porque... né? Eu também tenho essa sensação, assim, a gente não tem um momento que a gente decide, é uma construção, né? Tipo, vai rolando, né? Tipo, porque essa ideia de que a gente tem muita escolha na vida meio... não é tão assim, né? A gente tem algumas escolhas, mas tem uma certa circunstância das coisas que acontecem que você, por eliminação, você, né? Tipo, pô, por aqui não dá, acho que vai ser isso aqui mesmo. Eu prefiro que as coisas aconteçam muito assim, natural na minha vida, porque já aconteceu de resultados. De eu almejar um resultado, não quero correr aquela marca. E eu já estava próximo já a alcançar aquele objetivo. E do nada eu comecei a ficar me cobrando e meu resultado começou assim a cair. Então foi um momento que eu comecei a aprender, não, as coisas realmente, se veio natural, elas têm que permanecer natural, porque senão eu vou ficar me cobrando por aquilo, me cobrando, e eu vi que não deu certo daquele jeito, então vou voltar para outra estatística, que era de deixar as coisas acontecerem natural. Sim. E o momento assim que foi bastante importante para mim foi quando eu fiz o índice para as Olimpíadas de 2016. Minha mãe estava no hospital, meu treinador, que era um treinador pai, estava saindo não ia dar mais treino de atletismo para seguir uma carreira de medicina. Eu ia agora. Minha vida está de cabeça para baixo. E onde eu fiz o índice, eu fazia parte de um projeto, que eu venho de um projeto social, que na época era a Marinha do Brasil Odebrecht, no Rio de Janeiro, onde que mudou a minha vida, porque a gente também viveu muito em casa de doações, de pessoas ajudando. Então, minha mãe nunca trabalhou na vida, porque eu tenho... Não sei se eu ainda tenho um pai machista, mas achava que não, que minha mãe só tem que cuidar dos filhos, que a mãe que não pode trabalhar, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, minha mãe veio a trabalhar com quase 30 anos de idade. Então, foi onde que o projeto, que mudou minha vida, porque eu sabia que aquele dinheiro que eu ia ganhar no projeto ia melhorar nossas condições dentro de casa. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente até eu me transformar essa Vitória Rosa que eu sou hoje. Eu falo que eu quero espalhar várias Vitórias Rosa no Brasil por conta disso. Eu acho que é isso que é o próximo passo, assim, de você passou uma barreira, você literalmente, né, você é uma atleta que corre e você foi, e agora você começa a servir de inspiração para quem vem depois, né? Todos vocês aqui são fruto disso, porque acho que o estágio que vocês queriam, talvez até muito mais do que vocês almejaram, vocês alcançaram. E como agora é inspirar pessoas. A gente estava falando com o Ninja,
há 2 dias atrás, e ele falou isso. Ele falou, cara, eu faço as coisas por mim. A atitude mais altruísta que se tem é eu cuidar de mim. Porque a partir do momento que eu estou super bem, que eu estou ótimo, eu influencio as outras pessoas. Como que é agora, no estágio de vocês, de impactar vidas de outras pessoas? Né? Principalmente quem trabalha com a arte, assim, você deve receber muita mensagem de gente, de inspiração, dos seus álbuns tocaram. Eu sou fruto disso. Eu tentei até música ali, a gente tenta fazer uma letra ou outra com inspiração. Mas como que é isso agora, você ser a referência para as pessoas, assim, da sua arte? Pra mim é meio louco, porque eu era referência pra muita gente quando eu tava meio fudido ainda, tá ligado? Caralho. Eu não tinha nem sucesso nenhum, eu tava em Fortal, tipo, lutando pra conseguir sair da situação que eu tava, saca? Tipo, pra viver da música e tal. E já tinha artistas daqui que falavam, pô, você é a minha grande influência, você é um cara que eu me inspiro, saca? E naquela época era um sentimento. Depois, quando eu realmente me estabeleci como artista, começou a ter outro sentido isso, né? Porque aí já começou a ter gente que veio do Nordeste, por exemplo, e que me tinha como principal referência e tinha continuado porque eu tinha conseguido, tá ligado? Caralho. Então rolou isso, assim. Quando a gente fez o Costa a Costa, o nosso grupo, muitos grupos de rap de Salvador, de Natal, de várias cidades do Nordeste tinham meio que desistido de fazer rap porque achavam que não era possível. A gente começou a fazer barulho nacionalmente, deu uma agitada assim na cena e a gente era recebido como herói assim antes da gente ter algum reconhecimento nacional fora do Nordeste. Muito louco isso. A gente ia para Salvador e era uma das primeiras cidades que me acolheu assim, muito por causa disso, saca? E depois foi outra situação, né? Que a situação agora é mais tipo uma rapaziada que me tem como referência, saca? E que espera que eu também estabeleça algumas coisas ali, que eu traga algo diferente também, saca? Que eu mostre caminhos, né? Eu sempre fui um cara muito inquieto, muito questionador, até mesmo do caminho que a nossa cultura vai tomando, né? Como que dentro do rap a gente sempre teve, né? Essa contradição, né? Entre a gente quer fazer faz parte de uma tradição cultural contestadora, né, do status quo, de como a desigualdade no Brasil é bizarra. Você até comenta que você é mais guerrilheiro do que MC. Mais guerrilheiro do que MC, eu venho de uma cultura de rap como movimento social, a gente se organizava ali como movimento social, e tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tinha uma onda de entender que o processo de jogar as pessoas para a criminalidade também é um processo de exclusão. Então, a figura do rapper, eu sempre digo que a figura do rapper da minha geração era o cara que tinha que ter moral com o dono da boca e com o líder comunitário. Então, você tinha que transitar ali, tá ligado? A rapaziada fazia programa de rádio comunitária, você ia lá, dava uma ideia, era uma outra situação. Depois eu sou da geração do meio, né? Um dia desse eu tava num camarim, tava o Brau e o Djonga, assim. Aí o Djonga tava falando, pô, mas na minha época agora eu acho que é pior. E o Brau falando, não, mas você não tá ligado. Pô, na minha época o vagabundo ia cobrar você na porta do seu barraco, tipo, armado. Tipo, pô, aqui é aquelas ideias. Hoje em dia os caras cobram aqui, mas aí o Djonga, não, mas cobra aqui, mas é foda, porque não sei o que, não sei o que. Aumentou, né? E eu tava olhando os dois assim, eu tava pensando, cara, é muito louco que eu vivi as duas coisas. Cara. Pois Tá ligado? Eu me fudi dos dois jeitos. Tá ligado? Mas é louco isso, cara, porque você tem, eu fiz parte dessa geração de que tinha essa cobrança no pessoal e de que era uma coisa mais humana ali, depois virou esse lance de redes sociais, pessoa te mandar mensagem ali, dizendo que você é uma grande inspiração, ou às vezes te perguntando, tipo, escuta meu som, me diz se eu tenho talento ou não, e tipo, você começa a ter uma demanda muito grande disso, né? E você não pode responder um a um, então você tem que responder com a figura que você é, né? Sim. Com a figura pública que você é, com o que você diz publicamente, como a Vitória tava dizendo agora, né? Então, uma certa responsabilidade aí também. E tem também uma responsabilidade de dizer
que sua responsabilidade não é tão grande assim, para as pessoas entenderem que elas não podem colocar o futuro dela na sua responsabilidade também. Boa. Porque ela tem que entender que você é só uma referência ali, tá ligado? Pode estar certo, mas você erra também, é humano, tá ligado? Com certeza, com certeza. Então é sempre esse jogo de equilíbrio aí. Equilíbrio, com certeza. E até, né, já comentando sobre isso, a sua história, né? Porque a gente fala muito sobre criar um banco. E eu não sei, não tenho dimensão, não tenho noção disso. Você vem de uma família de 6 irmãos, né? Como que você influencia também para quem te olha e fala, é possível. Cara, esse cara aqui, ele saiu dessa família. É possível criar um banco, cara. Como assim, cara? Tipo, como é que eu crio um banco, assim, sabe? Tipo, como que você se vê como referência, como influência também. É isso, assim, sabe? Existe uma semântica que a minha mãe sempre ensinava. Ela falou assim, olha, filho, se você que tiver que espraguejar alguém que te fez mal... Espraguejar? Espraguejar o que é? Falar mal. Tá, espraguejar. Ela falou assim, guarda no seu íntimo, deixa que Deus toma conta. Mas ela falou assim, tudo que você quiser conquistar, você tem que falar pro mundo. Eu quero ser um cara bem-sucedido, eu quero abrir minha empresa, eu quero ser um empresário, eu quero dar minha casa pra minha mãe. Eu fazia isso. Meus 5 irmãos, quando olhavam pra mim, faziam assim. Impossível. Assim, me chamavam até de liso, né? Porque falavam assim que eu viajava na maionese. Mas eu acho assim que existe uma coisa, quando a minha mãe falou sobre essa questão de você pedir ao mundo o que você quer, ela disse para mim que as coisas acontecem no momento e na hora certa e a gente não está preparado para esse acontecimento. Então, nós como seres humanos somos muito imediatistas. Eu quero fazer isso, às vezes tomamos decisões nas horas erradas, nos momentos errados e o universo está falando assim, não é agora. Você precisa apanhar um pouquinho, né? Entender o momento que é a oportunidade que você vai ter. No meu caso, assim, eu deixei a vida levar, né? Eu montei uma startup na década de 90, entendendo a escassez do mercado de games no Brasil, que era líder de pirataria. Falei assim, tem uma oportunidade de fazer um negócio aí. Você, não vai dar certo, porque Brasil é isso, é aquilo. Fui lá e fez, em 3 anos o negócio deu bom. Fui lá e vendi, peguei um dinheirinho. Poxa, primeiro pretinho da família com um dinheirinho aqui, o que eu vou fazer? Eu percebi que eu era um cara criativo. Vou botar mais gente de publicidade. Aí os caras falaram assim, você não vai conseguir, por quê? Porque você não é formado. Eu falei, pois é, né? Mas eu posso contratar estagiários. E fui fazendo as coisas assim, sabe? Eu percebi assim que você tem que se entregar de corpo e alma para as coisas, né? E se você não sabe, você corre atrás para aprender. Eu falei que eu aprendi muitas coisas na faculdade do tutorial. Então, me tornei autodidata, aprendi a programar, lendo livros, na época que a tecnologia não existia. Quer dizer, a gente vai entregando a idade, né? Sem querer, a gente vai falando, né? Qual a sua idade? Você não quer saber. 19, certeza. E assim, eu fui acompanhando a evolução do mercado, do mundo. Fui aprendendo com as oportunidades que tinham. Eu percebi também que tinha muitas pessoas que não fazem parte do nosso convívio familiar e da nossa amizade, que são pessoas totalmente aleatórias e estranhas. Falei assim, cara, eu quero te ajudar e escancar uma porta para você. Eu tive ao longo dessa minha jornada esses mentores que surgiram do nada. E chegar na ideia do banco é porque justamente eu cheguei na seguinte conclusão. Bom, sem formação, eu não sou formado em publicidade, montei uma agência de publicidade, fiquei por mais de 20 anos no mercado, fui reconhecido pela Academia Brasileira de Marketing. Você, é legal, né? É legal. Pelo menos eles reconhecem alguma coisa. Eu comecei a entender, poxa, você tem que querer. Você tem que incentivar as pessoas a correr atrás dos sonhos delas. E aí eu acho que as nossas referências aqui é uma sobra de que tudo é possível desde o momento que você der o primeiro passo, né? Sim. Porque eu não acho que o não, a gente já nasce com não. Já nasce com não. E vai correr atrás do sim. Ele é divorciado com sim, então eu acho que a ideia de você inspirar pessoas, ela vem muito dessas passagens na nossa vida, né? De entender, poxa, eu sofri pra cacete, mas eu tô aqui, quem eu vou inspirar? A próxima geração. É por isso que eu dedico parte do meu tempo pro bono para palestrar para jovens empreendedores, para jovens de escolas públicas. Isso é muito bom. Em novembro eu vou palestrar para 1000 jovens no Sul, que vou falar sobre sonhos. Assim, gente, eu vou falar para vocês a minha história. Quando eu coloco o número lá, lembra um pouquinho, todo mundo odeia a Cris, né? Mas assim, as pessoas, eu vou mostrar para vocês que na época, a escassez que eu tinha,
que era falta de acesso à tecnologia, informação, eu corri tudo atrás, ia para a biblioteca, vocês têm isso na mão, mas vocês conseguem ter acesso a mentores, pessoas maravilhosas. Então, eu acho que grande parte do meu tempo eu falo com os empreendedores, ainda mais empreendedores pretos, né? Com certeza. Periféricos, que somos a maioria do empresariado brasileiro, e eu acho que falar para esse cara, eu sou um cara preto, tive a oportunidade de abrir um banco, mas a história não terminou. Eu sou um cara preto que quis conhecer pessoas maravilhosas como o Chris Gardner, de quem assistiu a Procura da Felicidade. Eu falei assim, eu vou conhecer esse cara. O universo estava conspirando a favor de que eu não ia conhecer nada esse cara. O dia do evento que eu cheguei, eu fui o último a chegar, o evento já tinha começado. Eu falei assim, cara, eu sei que é um pavilhão com 5.000 pessoas, mas eu vou conseguir uma brecha para falar com esse cara. Você acredita que no momento que eu estava entrando no pavilhão, passa um Uber Black do outro lado, o carro passa na minha frente, era um negão com a porta com o braço para fora. Chris, gritei Chris, ele parou e veio falar comigo, eu tive uma exclusiva com ele ali. Nossa. E o cara perguntou, o que você faz? Eu falei assim, eu tenho um banco. Aí saiu do carro e falou comigo, e aí, depois dessa conversa toda com ele, eu entrando no pavilhão, perguntei, olhei para minha sócia e falei assim, olha o poder do querer, cara. Assim, qualquer pessoa pode, mas tem que estar preparada para os desafios da vida, né? Nas Olimpíadas já vou torcer para ela, que eu quero que Com certeza, com essa obrigação. eu quero que ele tenha mais sucesso, eu quero que a gente se encontre no próximo evento, no próximo falando das nossas conquistas e de quem a gente, da vida das pessoas que a gente impactou. E o nosso papel é esse, é o nosso legado. Exatamente. Ultrapassar a arrebentação, eu falava assim, você pode, basta você querer. Não, isso é perfeito, e até pegando o gancho que o Dom tinha falado da conversa do Mano e do Djonga, né? Hate é o que existe na nossa atualidade, né? E eu não consigo imaginar alguém indo, por exemplo, na página da Vitória pra criticar a Vitória. Ah, tem. Que é a nossa atleta, mas tem. Mas tem, e é incrível. Mas isso te afeta, porque assim, pra você ser um atleta, disciplina 100%, a gente sabe disso. Agora o atleta ainda precisa conhecer o marketing, precisa se relacionar, propaganda, etc. E o hate, ele te afeta, você consegue ignorar 1000%? Cara, eu vou te falar, eu sou um tipo de pessoa que às vezes depende muito, né? Assim, muito assim do momento, né? Recentemente teve não sei se era hater, mas teve um cara que comentou numa publicação minha. Falou assim, que eu deveria viver somente do atletismo, que eu não posso lidar com redes sociais e etc. Eu falei assim, tá bom, beleza. E tem mais. Ele falou assim, se você se dedicasse um pouco mais somente ali ao esporte, você talvez seria top 5, a top 1 do mundo. Eu falei assim, beleza. Então vamos pegar meus boletos, vou te dar, você paga e quem sabe eu sou a top 5, a top 3, a top não sei quanto do mundo. A gente resolve assim. Legal. Como diz o Ninja, né, quando ele vê alguém criticando, ele fala, foda é você, né? Foda é você. Sempre tem esse na internet pra dizer... Você devia só fazer música, parar de falar sobre política na internet. Nossa, isso é um clássico, cara. Você devia só fazer música, parar de falar não sei o quê. Rapaz, porra. As pessoas acham que elas têm posse de uma das outras, e na verdade né? não tem. Fluxo, ainda mais eu fazendo rap, que, tipo, quando eu falo de política, tem gente que fala isso ainda, que, tipo, cara, eu comecei a fazer rap por causa de política, tá ligado? Rap é um movimento rap político, né? Totalmente. Assim, vocês estão viajando, vocês estão entrando no bagulho sem estudar como foi que começou a parada, tá ligado? Exato. E quer dar opinião. Exatamente, né? cara. É louco isso. Na internet tem essa onda de... As pessoas têm muita sede por dar uma opinião sobre qualquer coisa, toda hora, né? Sim. E ao invés de absorver, e tem essa coisa que a dinâmica das redes sociais é muito tóxica nesse sentido, porque é feita para isso, para te dar informação, pseudo-informação, né? Que não gera conhecimento, né? Perfeito. Que é aquela mini... Manchete 140 chamada. caracteres ali, aí uma thread, não sei o que, sobre um assunto super complexo. Você tem que, né, saber do que você está querendo expor sua opinião ali, né? Exatamente. As pessoas têm uma sede de aparecer muito rápido, né? Porque é muito essa cultura do like, do quanto seguidor você tem. Então eu tenho que parecer que eu sou mais do que eu sou de verdade, tá ligado? Aqui, para poder... E é um jogo que cada vez mais... faz parte da sua possibilidade de sucesso na vida, né? Totalmente. Hoje em dia todo mundo tem que ter uma rede social, você tem que ter um marketing pessoal feito nas redes sociais e tal. É muito difícil você ter essa balança
né, do que é ali o seu trabalho como rede social, seja qualquer área que você esteja. Tipo, hoje em dia até um médico, se você for marcar uma consulta com um médico, você vai lá para olhar as redes sociais dele. Então, tipo, é meio bizarro isso, mas todo mundo precisa fazer marketing pessoal nas redes sociais hoje em dia. Então, eu procuro me blindar ao máximo, né? Porque, assim, é o que eu falei, eu procuro ser uma pessoa natural e fazer com que as coisas aconteçam naturalmente. Então, pra mim, hoje, ter esse peso, tipo, esse ano tá sendo um ano, pra mim, de altos e baixos. Porque eu tô, desde o começo do ano, com uma dor no tendão. E assim, tô indo, mas com, tipo, igual recentemente, tava conversando com o filho do meu treinador, ele falou assim, cara, com esse tendão fudido, você fez 11, 17, imagina quando isso melhorar. Então, tipo, pra mim hoje ir pra uma Olimpíada, eu sei o quanto que a gente no Brasil, nós atletas sofremos, né, porque a gente não tem a estrutura que o pessoal lá fora tem. Toda vez que eu chego num país, ou a gente vai fazer um campo, vai fazer uma competição, eu falo, caraca, eu quero levar esse copo aqui no Brasil. É um negócio simples. Eu vejo uma geladeira cheia de suplementos, cheia disso, cheia daquilo. Caraca, isso aqui não podia estar no Brasil. Fruta em cima da mesa, isso aqui não podia ter no Brasil. É o básico. É o básico. Isso que é assustador, né? Então, tipo, quando hoje eu tenho uma naturalidade de ver isso melhor e tipo assim, tentar não mais me frustrar com isso. Porque, tipo, tem muitos atletas aqui no Brasil que poderia estar no auge, tá numa final de uma Olimpíada, tá trazendo muito mais medalha pro Brasil, no próprio atletismo, mas a gente não tem a estrutura que os caras lá fora têm. A gente não tem recentemente. Tem um tempinho, eu fui e falei assim, por quê? Com o meu treinador, porque a gente não tem um centro de treinamento igual o Paralímpico tem. Vocês já entraram lá dentro? É surreal aquilo. Por que a gente não tem isso? Ele não sabe me responder. E É coisa de básica. Tem tudo lá dentro. Tem o atletismo, tem natação, tem isso, tem aquilo. Basicamente todas as modalidades Tem a gente não tem. uma infraestrutura básica muito recentemente me falaram que lá tem uma máquina que você entra lá dentro e, tipo, ela te lê se você tá cansado ou não. Caraca. E como é que a gente não tem isso? Não, ela ia apitar toda hora pra mim falando assim. Se é verdade, se é mentira, eu não sei. Mas é o que a informação que chegou aí, tipo... Caramba, Vitória. Então, é uma responsabilidade muito, muito, muito grande de você representar o país, de você estar ali entre as melhores, porque quando você está ali entre as melhores, você não quer descer mais. E eu lembro que quando eu fui para a minha primeira Olimpíada, que foi a Rio 2016, eu entrei dentro do quarto. O quarto só tinha acho que tinha uma mesa e eram 2 camas, né? Eu sentei, eu olhei assim pro lado, caraca, eu quero sempre estar aqui. E recentemente tem uma colega que está treinando com o meu treinador e a gente sempre conversa de várias coisas sobre as minhas experiências que acontecem lá fora, né? E ela foi pro primeira competição delas, que foi o Sul-Americano. E ela falou assim, caraca, Vitória, é surreal. Porque, tipo assim, ela nunca foi para uma competição desse porte e quando chega lá você vê as coisas simples da vida, assim, que poderia ter, a gente ter, que não tem. E, tipo, e você quer sempre estar ali. E você quer treinar para você estar sempre entre as melhores. Lá fora, meu sonho também era de correr a Diamond League, que só tá os pica lá fora, só tá os pica na Diamond League. E eu ficava, ai, senhor, por favor, quero só uma etapa. Ela tem 10 etapas. Até a 9ª você soma ponto e a última você ganha um diamante. Ou você ganha um pedaço de um ouro, ou também o valor em dinheiro. Eu ficava, eu só quero... Mas era meu sonho como atleta, competir pelo menos uma etapa. Isso foi em 2019. Eu entrei na primeira etapa, que foi de Xangai, eu me tremia, assim, me tremia. Cara, eu olhava pro lado, eu olhava pro outro, eu me tremia. A panturrilha tremia assim, ó, sozinha. Aí eu fiz meu melhor resultado ali. E depois eu fui convidada para mais 4, mais 3, mais 4. Então, tipo assim, é muito, muito, muito querer. No atletismo, acho que em todas as modalidades e em todos os ambientes de trabalho. Sim. Isso é muito doido, assim. E eu tava vendo até as músicas do Dom L e tem um comentário que é obrigatório lá, que as pessoas falam assim, você tá muito à frente do seu tempo.
Você tá muito à frente do seu tempo. Pode crer. E, assim, qualquer música do Dom L tem comentário falando que ele tá Já muito à deve ter frente um do tempo. comentário meu lá que você viu. Isso também fica uma pressão, né? Porque você vira um cara extremamente criativo e as pessoas começam a cobrar a criatividade. Agora você não foi tão criativo. Agora você não evoluiu. E isso é muito O doido. dom assim. não é mais o mesmo, hein? Olha só. Tem E assim, isso, né? existe essa pressão também, assim, de, putz, o próximo, eu preciso superar o anterior e superar e superar. Cara, tem, mas é pessoal, essas coisas na verdade, eu acho um problema estar à frente do tempo, porque aí eu vou morrer e outras pessoas vão ganhar o dinheiro por mim, eu quero ganhar esse dinheiro agora, eu mesmo. Antes delas. Eu quero Então, agora, assim, daqui 20 anos o pessoal, nossa, é bom mesmo. Essa parada de ser à frente do tempo é muito instintivo, é muito porque eu tenho a coisa o impulso artístico é muito forte, né, de querer fazer uma parada. Eu sempre tô querendo fazer algo que não foi feito, sabe? Tipo, a gente tem um lance assim, a gente tá falando muito de Brasil aqui, essa coisa, eu acho é sempre um pouco perigoso pra mim, assim, pelo menos, caricaturar o Brasil como se fosse uma coisa inferior, no sentido de que, como se fosse culpa nossa, das pessoas do Brasil, quando na verdade a gente vive num país que tem uma classe dominante que explora o resto da população. Esses dias eu descobri que você que ganha 5 mil reais, você está entre os 5% que ganham mais no Brasil. Isso é um absurdo completo. Isso devia ser motivo para as pessoas fazerem uma revolução amanhã, tá ligado? Porque é muito bizarro, tá ligado? Então, assim, todas essas coisas que a gente está falando aqui, elas fazem parte de um contexto, né? Um contexto que a gente foi colocado. Então, no Brasil tem uma coisa também que tem a ver com essa cultura e tal, da gente também falar, eu vou ser o primeiro a fazer não sei o que no Brasil, eu vou ser a primeira a fazer tal coisa no Brasil. Eu, tipo, mano, ou você é o primeiro ou você não é o primeiro. O primeiro no Brasil, tá ligado? Tipo assim, isso em arte, entendeu? Sim. Mas porque eu quero fazer alguma coisa que seja original no mundo, porque eu acho que a cultura brasileira é um dos nossos produtos de exportação. E a gente não é incentivado, tipo, o Brasil tem poucas indústrias. O Brasil foi desindustrializado nos anos 30 para os 50, sei lá. Depois teve algumas indústrias aqui, mas a indústria cultural é uma indústria de fato, tá ligado? Gera muito dinheiro. E isso deveria ser um produto para a gente exportar. A gente fica exportando soja, exportando não sei o que é produto de baixa complexidade. A nossa cultura é um produto de alta complexidade, a gente podia estar exportando para o mundo todo. E isso deveria ter mais incentivo, como o esporte deveria ter mais incentivo, tá ligado? Porque não apenas é um meio de mudar a vida das pessoas individualmente, mas é um meio de mudar coletivamente a nossa situação como país eu mesmo. Eu queria até tá pegar ligado? uma fala sua, desculpa te interromper, da sua obra. O roteiro de Ainus, ele tem uma influência muito do cinema. Ainus vem do Karim Ainus, que é um diretor de cinema brasileiro e que agora está fazendo o primeiro diretor brasileiro a fazer um filme sobre a monarquia inglesa. Sim. E ele está no red carpet lá fora. Talvez a gente nem saiba quem ele é. Se fosse um Christopher Nolan, se fosse um Steven Spielberg, a gente estaria dando um valor muito maior. Então, esse lance do cinema também, ele influencia na nossa obra e também é algo que eu queria que você desenvolvesse sobre isso, assim, o impacto do cinema na tua obra, como que a gente desenvolve isso também para poder contar a história da Vitória, né, que seria uma história que a gente conseguiria vender. A história do Sérgio, que ele falou, Chris Gardner, que é A Procura da Felicidade, poderia ser do Sérgio, né? Como que você vê a relação do cinema pra gente desenvolver também como indústria? O cinema é uma indústria cara, né? E a gente pensa o Brasil como coisas separadas, mas a gente não tem como... Quando a gente pensa, Estados Unidos é foda, a China tá ficando tá se tornando o grande país do planeta agora e tal. Mas como foi que essas nações chegaram lá, né? Como foi que o cinema americano se desenvolveu? Não foi só o cinema. Então não tem como eu chegar e dizer assim, porque o cinema precisa de mais incentivo. O que a gente precisa, na verdade, é reindustrializar o país. Porque como é que a gente vai produzir um cinema para competir com países que fabricam câmeras? A gente monta câmera, a gente não fabrica câmera. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então é diferente você fabricar de você trazer os componentes e montar aqui para vender, e nem isso a gente está fazendo mais. Então, assim, eu acho que a gente, quando a gente pensa em mudar o país e tal, a gente precisa pensar em organizações políticas que pensem em mudanças macro
Porque a gente não pode mudar as coisas separadamente, tá ligado? Sim. A gente pode lutar para fazer pequenas mudanças. E é muito importante que a gente faça pequenas mudanças. O que ele tá fazendo é muito importante. O que ela tá fazendo é muito importante, tá ligado? Mas a gente mudar mesmo a situação do Brasil, a gente precisa pensar em uma coisa maior, tá ligado? Por isso que eu tenho essa preocupação. Agora o cinema, você falou de cinema, o cinema é uma coisa extremamente cara. Por que o carinha consegue fazer cinema? Ele foi para fora do Brasil. Quais são as outras pessoas que fizeram cinema grande no Brasil? Grandes herdeiros, entendeu? Agora tem gente fazendo cinema no Brasil na raça, Sim. que é uma galera, e eu admiro muito, eu acho que se deve fazer mesmo. Tenho amigos que estão aí fazendo cinema, né? Legal. E querendo fazer cinema com pouco recurso e tal. Você deve fazer, você deve lutar por isso, entende? Mas você também deve entender que existe um motivo maior, tá ligado? Com certeza, porque alguns conseguem com e outros não certeza. conseguem, né? Com O Carinha é uma exceção, que é um cara que foi pra fora, então eu não sei o background de como ele começou ali, né? Mas é um cara filho de um argelino com uma cearense e tal. Eu assisti recentemente o documentário que ele fala sobre a busca do pai dele. Então ele vai lá para um povoado lá na Argélia para procurar a família dele, a argelina, né, e tal. E aí ele coloca em contexto com o pai dele era um grande engenheiro da Argélia, que foi para os Estados Unidos, conheceu a mãe dele lá, mas Esse é um cara... documentário é sobre ele mesmo dirigiu. Ele mesmo dirigiu e ele foi lá. Sensacional. E aí coloca em contexto a Revolução Argelina, e aqui ele tem um cuidado muito bonito assim de falar sobre isso. Sem misturar as duas coisas, porque tem uma coisa do abandono do pai, essa parada toda. Mas é um cara que conseguiu isso, sabe, tipo, buscando por outros meios. A gente tem recursos muito escassos aqui no Brasil ainda para produzir esse tipo de coisa. Eu, para produzir clipe, irmão, é uma treta. Clipe é cinema, né, cara? Eu já gasto dinheiro em música, porque eu sou um cara que invisto. Tem gente que não, que, tipo assim, eu pego o que eu tenho e boto ali. Eu tenho que pagar um melhor produtor, tenho que pagar um melhor músico e tal. E já sai mais caro meus bagulho porque eu boto o que eu tenho. Em vídeo, então, a brincadeira é mais cara. Os caras para levantar a câmera para numa diária, tudo em diária, né? Então, assim, agora você tem que pensar também qual é a nossa ambição artística, tá ligado? Porque a gente também agora tem uma moda também que é muito voltado para publicidade no vídeo. Então a galera tá ganhando dinheiro com publicidade, massa, ganha o dinheiro com publicidade, irmão, faz a sua parada. Mas se você quer ficar grande, crescer como artista de um vídeo, pega o que tu aprendeu ali, esse acesso a esses equipamentos, produz alguma coisa paralelo ali em arte. Produz um grande clipe foda, produz um filme, entendeu? Tem gente fazendo isso já. Sim. Saca? E isso é importante também. Não, isso aqui que vocês estão passando pra gente, pra todo mundo, é uma aula de muitos assuntos, de política, de mentalidade. E uma coisa que eu vejo muito do Sérgio é o Black Money, né? E hoje é um desafio, porque existe toda a parte de reeducação, que a gente aprendeu tudo errado. Como é que funciona pro Sérgio hoje fazer toda essa estruturação, incentivar o Black Money, fazer o dinheiro girar entre as pessoas? Como é que funciona isso para você? Acho que tem uma bandeira que a gente levanta muito na Conta Black, que é a educação financeira. Muitas pessoas falam que o brasileiro nunca teve educação financeira. E como que eu faço, como que eu desenvolvo uma cultura dentro da nossa cultura? Uma cultura de entender o dinheiro. Muitos falam assim, vamos fazer Black Money que no estilo americano, vamos comprar, fortalecer os nossos irmãos. A gente sabe que, a partir do momento que eu estou te fortalecendo, o dinheiro que eu estou te dando já vai para o banco A, B, C ou D, não vai nem repassar pela comunidade, e isso não fortalece, né? Então, uma das coisas que sempre me incomodaram quando a gente começou a falar de Black Money foi, tá, legal, vou comprar do meu irmão, da minha irmã, mas para isso acontecer precisa ter uma ferramenta financeira nossa que represe esse dinheiro para que a gente possa alimentar a nossa comunidade. Circular, né? Exatamente. Foi quando, em 2008, 2009, criamos a Afrobusiness, que era uma ONG focada em entender a dor do afroempreendedor brasileiro. Assim, aonde que ele está? Como eles se reproduzem? Assim, mas, no fundo, entender as dores, porque as dores do empreendedorismo brasileiro, enquanto afro, ele é muito diferente de São Paulo, Norte e Nordeste. São várias dores diferentes e que, para quem está nas grandes metrópoles, não sabe o impacto que uma pessoa do Norte e Nordeste tem quando não tem acesso a crédito e que quer montar um negócio e não tem uma comunidade que está realmente coesa ali. Então, a ideia do Black Money é que o banco ajude a construir
essa comunidade de uma forma financeira, trazendo empoderamento através da educação financeira, isso que seja passado do pai para os filhos, que eles vejam histórias também de pessoas pretas reais que conseguiram atingir o espaço, para que eles tenham referências para ter um pensamento de prosperidade, de querer conquistar e não estar preso a um ecossistema que te oprime, né? E aí a gente percebe que a nossa responsabilidade em falar sobre Black Money vai além do banco. Como que eu vou impactar aquele jovem que está na quebrada do Capão Redondo, de Perus, lá do Maranhão, que a renda per capita de salário é muito baixa, mas eles têm sonhos. Como que eu levo a educação financeira para transformar um mindset dessa pessoa, a ponto dela entender que ela precisa fazer parte do ecossistema para fortalecer toda uma comunidade financeira? É uma coisa que eu falo, se nós nos víssemos como uma comunidade forte financeiramente, nós colocaríamos uma pessoa para nos representar na política. Se nós tivéssemos uma economia forte, nós montaríamos as melhores faculdades para que os nossos filhos possam ter uma carreira esportiva como atletas, ter todo o dinheiro. Se nós fôssemos uma comunidade forte, nós teríamos o nosso fundo de investimento que iria fomentar crédito para os nossos irmãos e irmãs. Mas quando a gente não faz isso, a gente pensa, qual é a força dos 57% da população? É começar a ver que a gente, através da educação financeira, que a gente precisa se unir. Sim. Então, tem um trabalho, uma responsabilidade muito pesada, que é aquilo que ele falou, que foi assim, poxa, legal, eu tenho uma responsabilidade, mas a responsabilidade não pode ser só minha. Quantos eu vou conseguir evangelizar ao ponto de falar assim, Sérgio, estou abrindo minha empresa, vou abrir uma conta no seu banco, vou abrir uma conta para o meu filho, vou passar a movimentar o dinheiro daí para a gente fazer o banco crescer, para a gente construir esse fundo, para a gente investir em educação, investir em formação e levar a empregabilidade e mostrar para o mercado que nós somos uma potência. E quem sabe, investir em programas que falem sobre a nossa cultura. Senão não existia uma BET nos Estados Unidos. Com certeza. Sabe? Então, quando... Eu aprendi tudo isso na publicidade. Entender assim, eu passei a entender de gente, não de produto. Então, quando a gente criou uma conta Black, a gente criou assim, a gente vai chegar perto dos grandes? Vamos, mas vai levar um tempo. Por que tem que levar o tempo? Porque eu tenho que conscientizar primeiro os meus da importância deles falarem assim, tá, eu vou ter a conta naquele banco A, naquele banco B, mas eu vou ter minha conta na conta Black, porque eu sei que eu estou propiciando o futuro para o meu filho. E aí, a partir do momento que eu ultrapasso 10 milhões, 20 milhões de contas, eu vou ter com certeza a estrutura de falar assim, gente, criando nosso primeiro fundo, agora vamos investir na educação dos nossos filhos. Gente, eu estou montando uma plataforma de investimentos e vamos fazer com que, vamos formar pessoas pretas no mercado financeiro para falar para outras pessoas pretas sobre dinheiro. Então, tem um grande desafio. E no meio de vários Brasis, Poxa. Você comentou sobre isso, eu não sei se é exatamente Sulanca de Caruaru, que a mão de obra ela é mais barata do que o interior da China. Exatamente. Uma calça feita lá, a mão de obra é 40 centavos por peça. É uma distância que você tem que percorrer de falar com tanta gente, porque são muitos Brasis. Né? Essa visão que você trouxe do tipo, tem que tomar um cuidado, porque a nossa diversidade como país, ela muda em São Paulo de bairro para bairro. Nossa. Imagina de estado para estado. Vai muito longe. É um caminho. E eu acho legal que você falou da China, porque eu acho que também é um lugar que a gente precisa olhar mais. Porque a gente está aqui no Brasil sempre olhando muito, porque a gente né, tem esse eixo de influência dos Estados Unidos ali. A gente, como América Latina, não consegue se unir aqui para fazer negócios também, né, que é muito limitador no nosso potencial econômico aqui na América Latina. Você vê que outros continentes estão se unindo como bloco, né? A Ásia se une como bloco, a África está começando tentando agora, apesar do imperialismo sempre tá tentando boicotar tudo lá. Os franceses não brincam, né? Os americanos também não. Mas está acontecendo coisas lá, né? Só que a gente aqui fica muito pá, mas eu acho que a China é um lugar interessante para se olhar também, porque saiu de uma situação mais parecida com a nossa, né? Mas você falou de diferenças regionais muito grandes, né? Essa coisa de conseguir sair de um país totalmente desindustrializado para ser uma potência industrial, né? Sendo um país de terceiro mundo e tal. Tem um ponto importante que ele falou da China. Eu estava falando com chineses
eles falam assim que um dos atributos, uma das forças da China é investir em educação. Eles pegam os jovens, às vezes eles até bancam Harvard, essas grandes faculdades, porque eles estão preparando esses caras para ser as futuras lideranças do país. E, ou seja, além dela ser uma potência, os Estados Unidos pode reclamar da China, falar, mas você vai na Disney, tudo é feito da China. Sim. Sabe? Pô, não adianta falar, né? Tudo vem, né? Incrível. E aí eu conheci aqui o CEO de uma empresa de tecnologia, é um jovem de 30 e poucos anos, formado pelo governo chinês, que fez faculdade em vários lugares, e era o CEO de uma empresa de tecnologia enorme. Então, eu sempre penso, poxa, se nós tivéssemos feito isso, né? Nossa. Se nós investíssemos nisso, né? Isso, e acho que é um exemplo muito legal para a gente olhar. Com certeza. Fui comprar um negócio no Mercado Livre ali, aí o cara, sabe como é que é aquele esquema do Mercado Livre, né? Que é comprar um instrumento. Aí o cara tava vendendo por tanto, aí eu vi que o outro tinha botado tanto. Aí eu vou no meio termo ali, né? Aí ele falou assim, legal, mas como a gente faz pra entrar em contato fora do Mercado Livre? Aí eu falei o meu Instagram. Quando ele foi ver o verificadinho lá, falou, não tem conversa. É esse preço mesmo. Aí, mano, Jogão. Pra famoso é mais caro. mais caro, meteu essa, mano.